Bom dia, amigos ouvintes da Mundial. Estamos novamente ao vivo aqui com você, amigo ouvinte da Mundial, conversando com você. Hoje o tema vai ser envelhecimento. Vamos lá, lápis e papel na mão, anotar as dicas aí. Envelhecimento. Esse programa irá amanhã para o meu canal do YouTube, então quem não puder escutar o programa inteiro, amanhã acesse o YouTube, doutora Ana Clélia Matos, nós vamos falar sobre envelhecimento, vocês vão ver o programa todo gravado. Nós estamos ao vivo na live da Rádio Mundial, você poderá ter imagem e som ao vivo pelo site da Mundial nesse momento, Facebook, etc. Envelhecimento. O envelhecimento hoje é algo bastante estudado, né? Normalmente o envelhecimento ele é analisado sob 3 dimensões: a dimensão biológica, cronológica e social. Em 1982, a ONU, a primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, em 1982, determinava que envelhecimento seria a partir dos 60 anos de idade. Atualmente mudou, os países desenvolvidos estabelecem envelhecimento a partir dos 65 anos de idade, por isso a mudança na previdência, não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas se aposentam a partir dos 65 anos de idade na maior parte dos países. Lógico, na medida que a tecnologia se desenvolve, a tendência das pessoas a viver mais. Os países estão envelhecendo. Quanto mais desenvolvimento, mais envelhecimento. As pessoas vivem mais, não morrem mais tão cedo. O envelhecimento biológico. O envelhecimento biológico é o grande temor das pessoas, né? Alterações da estrutura do corpo, da função do corpo. Muitas vezes o envelhecimento biológico ele pode não coincidir com o envelhecimento cronológico ou com a perda social. O idoso está, obviamente, muito mais submetido às alterações biológicas do corpo, principalmente se ele sofrer estresse psicológico, existe muito mais alterações fisiológicas do corpo, muito mais probabilidade de ter doenças. Então, o grande temor hoje é envelhecer sem saúde. O que nós buscamos hoje? Envelhecer com saúde, e é isso que a gente tem que procurar. As pessoas têm muito temor da inatividade, de perder a independência, perder o seu papel tanto na esfera do trabalho, na esfera profissional, na esfera social e na esfera familiar. Então, para isso, você tem que promover desde já, desde muito cedo, alterações no seu estilo de vida, no seu ritmo de vida, para que o seu envelhecimento não seja prematuro e que você não perca a sua independência, a sua autonomia. Hoje nós falamos de geriatria, cada vez mais se formam geriatras e cada vez menos se formam pediatras. Então, tratar a saúde do indivíduo no processo de envelhecimento é um trabalho do médico geriatra. E o que quer dizer gerontologia? Hoje, vocês já escutaram falar em gerontologia? Seriam vários profissionais, multiprofissionais, em várias áreas que vão ajudar na construção da saúde, dos programas de saúde para o idoso. Isso envolve toda a categoria de profissionais, desde os educadores físicos, os psicólogos, os fonoaudiólogos, o pessoal que faz a atividade social do idoso, que insere o idoso na sociedade,
Pessoas que estão envolvidas com as faculdades de terceira idade, que ensinam o idoso novos conhecimentos. É muito importante que o idoso aprenda coisas novas. Isso vai fazer com que ele tenha novas conexões cerebrais, neuronais, novos neurônios. Nós sabemos hoje que o nosso cérebro tem plasticidade, quer dizer, não é o neurônio morre, o outro pode assumir as funções, pode se desenvolver neurônios, e o idoso precisa aprender coisas novas, né? Não basta ter aquela vidinha, aquela rotina, tem que sair um pouco das rotinas, tem que se dispor a ler, a aprender, né? Se você gosta de fazer o seu tricôzinho, compra uma revista e tenta fazer pontos novos, né? É isso, as novidades. A OMS propõe envelhecimento ativo. Se fala muito hoje de envelhecimento ativo. O que é ativo? Ativo se refere à participação do idoso nas questões sociais, o idoso ativo economicamente, na atividade cultural, espiritual e civil. Não somente ter atividade física, é importante fazer parte das forças de trabalho. Mesmo que você seja aposentado, você pode ser ativo. Não se acomode em casa. Aposentei, trabalhei a vida toda, vou ficar agora. Vou dormir até tarde, não tenho hora para acordar, vou assistir televisão até tarde, vou ficar sentado. É importante você fazer parte de alguma coisa, de alguma comunidade, um trabalho voluntário, ser útil como aposentado na sua família, com seus netos, ajudar os seus filhos que estão em idade produtiva, ativa, muitas vezes não tem aquele tempo para cuidar dos próprios filhos. Você, como avô, você pode ser útil, sim. Não tem nada de errado ser aquele avô que leva o neto na natação, na aula de inglês, a buscar na escola. Seja ativo. O objetivo do envelhecimento é estar ativo. Por quê? Se você se mantém ativo, você aumenta a expectativa de vida saudável, a qualidade de vida para todos que estão envelhecendo vem. Inclusive as pessoas mais frágeis, as pessoas que às vezes estão numa cadeira de rodas, elas podem ser ativas mentalmente, elas podem ser úteis também. Né? Então procure uma atividade, não deixe o tempo passar esperando o dia da morte, né? Estimule a sua autonomia, a sua independência. A autonomia significa você ter lucidez para fazer as suas escolhas. Você tem domínio da sua conta de banco, você sabe onde comprar os seus alimentos, você tem uma autonomia, um discernimento, uma independência. Mesmo que você esteja em casa, impossibilidade de sair, você pode fazer pelo telefone as suas compras, né? Pela internet. Aprenda a computação, peça para ter um computador, um celular com a internet, para você se conectar no mundo. E a independência se relaciona principalmente à independência dos membros, dos pés, das mãos, que você não dependa de ninguém para te dar banho, se você puder, né? Que você tenha independência para fazer a sua comida, lavar a sua roupa, né? É importante, não pode se acomodar. Então, o envelhecimento envolve outras pessoas. O indivíduo que envelhece, ele está envolvido com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, se ele ainda trabalha, com os vizinhos, com os familiares. Existe uma inter-relação do idoso com essa comunidade ao redor, solidariedade entre as gerações, o respeito que o jovem tem que ter com o vovô e com a vovó. Amanhã você vai ser o vovô, você vai ser a vovó. A criança de ontem, ela é o adulto de hoje e o vovô é a vovó de amanhã. Então, nós não podemos esquecer, nós temos que educar os nossos filhos a terem respeito pelos avós, a escutarem os avós, a conversarem com os avós. Um dos grandes dramas da idade, da terceira idade, é o abandono, é a solidão. Isso faz os idosos adoecerem.
A qualidade de vida dos avós, dos idosos, vai depender do risco e da qualidade de vida e oportunidades que eles tiveram durante toda a vida, mas também pelo apoio das gerações posteriores a eles. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que pensar sobre o seu envelhecimento agora. Então, se você tem aí os seus 40 anos, 50 anos de idade e não quer nem tocar nesse assunto, quer deixar esse assunto para depois eu penso, não. A grande vantagem é você pensar agora. Pense sobre a sua velhice, porque é agora que você vai prevenir a sua independência. É agora que você vai conquistar na velhice a sua autonomia na medida que você trabalhar agora. Você já pensou? Você está aí sentado, você já pensou na sua velhice? Quanto mais você refletir sobre esse assunto, melhor você vai chegar à sua velhice. E qual é o segredo para envelhecer bem? Se preparar para ele. Nós temos que nos preparar para a velhice. E nos preparar é chegar a mudar o nosso comportamento, a nossa alimentação, ter atividade física desde cedo. No momento que você está aí com seus 30, 40 e poucos anos, no auge da sua profissão, você lembre que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você já conquistou os seus 60 anos de idade, os seus 65 anos de idade, e que se você não fizer a mudança agora, você vai pagar um preço caro depois. Porque envelhecer não quer dizer adoecer. Tem que colocar, nós temos que pensar muito sobre isso. Envelhecer não quer dizer necessariamente sofrer, adoecer. 70% dos hábitos que cultivamos são responsáveis pelos sintomas do nosso envelhecimento. Apenas 30% se dá com a genética. Então, nós somos responsáveis pela qualidade do nosso envelhecimento, pela qualidade dos hábitos que nós temos na idade mais jovem para poder usufruir de saúde na velhice. A partir do 7º setênio, que são 28 anos de idade, que é a partir do 4º setênio, 4 vezes 7, 28, com 28 anos de idade, teoricamente, nós começamos o envelhecimento. Na verdade, nós começamos a envelhecer no dia que nós nascemos, no dia que nós cortamos o cordão umbilical. Nós já estamos por conta própria, usando a energia para crescer e se desenvolver. O potencial máximo aos 28 anos, a partir daí, muitos de nós já temos cabelos brancos. Nós temos visto jovens com cabelo branco. O maior inimigo da velhice, sabe qual é? É o medo de ficar velho. Então, a pessoa não discute o assunto, não quer nem pensar, porque está muito longe. Não está longe, gente. Vocês já perceberam que hoje já é dia 29 de janeiro de 2019? Já passou o mês de janeiro? O mundo está andando rápido, um monte de coisa acontecendo, um monte de notícias chegando. A pessoa não quer pensar no assunto, não previne e não se prepara. Então, a melhor maneira de envelhecer é se preparar para o envelhecimento. É comum as pessoas associarem a velhice a coisas negativas, como solidão, abandono, incapacidade, dor, doença, temor da dor, do sofrimento, do câncer, né, da diabetes. Então, a pessoa não quer pensar no assunto. Eu não vou pensar porque isso eu resolvo depois, quando acontecer. Então, nós temos que nos preparar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, para nós termos dignidade, independência e autonomia. Não espere você fazer 60 anos para começar a pensar na sua velhice. Muitos estudos hoje têm sido desenvolvidos no sentido do homem aprender a desacelerar o processo de envelhecimento, que ainda hoje é inevitável.
repito, envelhecer não quer dizer adoecer. Envelhecer é inevitável, não adianta fugir dessa realidade. Você que está me escutando vai envelhecer. Estudos são feitos na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e é engraçado, eles estão analisando os animais que vivem mais. Tem 2 animais no planeta que vivem muitos anos. A baleia da Groenlândia chega a viver mais de 200 anos. Como uma baleia daquele tamanho, tamanho de uma baleia, um animal de grande porte pode viver tanto? Porque esse tipo de baleia vive mais e as outras baleias não tanto. E um rato, chama rato topeira pelado. Esse rato topeira pelado é uma incógnita para os cientistas. Ele está sendo estudado o gene. Eles não morrem, eles não têm câncer. Esse rato não tem câncer. Outros ratos têm câncer. Esse rato não tem câncer e ele vive muito. Então, estão sendo analisados esses animais para ver se dá para entender que tipo de gene provoca envelhecimento no homem. Se esse gene está presente nesses 2 mamíferos ou não. Muitos medicamentos têm sido estudados para manipular de uma forma melhor o metabolismo, desacelerar o metabolismo celular para não deixarem essas nossas células envelhecerem tão rapidamente. São estudos que dentro de 10 a 20 anos já vão ter bons resultados em aumentar a perspectiva de vida em 10% para cada um de nós. Outros pesquisam suplementos. Essa rede de suplementos agora é moda, né? Toma-se muito suplemento nutricional, hormonal. Isso pode ser faca de 2 gumes ainda. Se fala muito de hormônio de GH, hormônios anti-envelhecimentos, IDEA e outros hormônios, porém tem que se tomar muito cuidado ainda. Não se tem uma segurança total de que você tomando hormônio, reposição hormonal, sexual, hormônio de crescimento, você realmente vai garantir que você envelheça mais tarde. Pode haver mutações em células importantes e você desenvolver câncer tomando bastante hormônio. Tomar cuidado, ter orientação do médico. O que de fato as comunidades orientais, a sabedoria do Oriente é importante e eles dizem em reduzir o número de calorias no nossa alimentação diária sem reduzir os nutrientes. Então, comer pouco e bem pode aumentar significativamente a longevidade das pessoas. Comer pouco, porém melhor. Com melhor qualidade. Comer o quê? Comer legumes, verduras, frutas, alimentos orgânicos, integrais. Como viver bem até mais de 80 anos? Primeiro lugar, alimentação, exercício físico, não fumar. Quando você chegar aos seus 100 anos, pode ter certeza que você chegou por aí pela sua qualidade de vida, mas se você ultrapassar 100 anos, é a sua genética que é muito boa, né? Isso é provado. As pessoas que chegam a mais de 100 anos hoje, têm na família outros indivíduos que chegaram da mesma forma acima dos 100 anos. Tecnologias na edição dos genomas, pré-embrionários, análises dos genes antes do nascimento, modificando células-tronco, podem silenciar genes específicos para o envelhecimento, isso já é possível e isso vai gerar logo um prêmio Nobel de medicina. Cientistas que estudam o genoma humano no sentido de modificação genética, isso é um assunto bastante ético e polêmico, de você escolher o embrião, modificar o genoma desse embrião antes dele ser fecundado, antes dele ser implantado e se desenvolver no útero da mãe, né? Isso pode ser o futuro.
na pesquisa de prevenção de envelhecimento. Até os 90 anos, pode ter certeza que 50% da população vai ter Alzheimer. Se você tem 90 anos, tem chance de 50% de Alzheimer. E se você entrou nos 50% que não tem Alzheimer, você vai cuidar de alguém que tenha. Se você vive muito, você vai cuidar do marido, você vai cuidar de um irmão, você vai cuidar de um parente, porque você está perto de alguém com Alzheimer e você não tem, vai sobrar para você. Então, tem que ter conhecimento. O metabolismo tem que ter menos desgaste e reparo. O nosso metabolismo, os nossos cromossomos, eles se desgastam com o tempo, as nossas células, mas nós temos um mecanismo de reparação. E é isso que se busca, o reparo celular para não ter envelhecimento. Eu quero conversar com vocês sobre o telômero, que é a parte final do cromossomo. É como se você tivesse um cadarço de tênis, na ponta do cadarço não tem aquele plásticozinho, você imagina um cromossomo, na ponta tem o telômero. O telômero, ele encurta na medida que nós vamos envelhecendo e vamos duplicando as nossas células. Mas existe uma enzima chamada telomerase que mantém esse telômero grande. Quer dizer, o envelhecimento vem pelo encurtamento do telômero. E quais são as pesquisas, hoje nós já sabemos, que mantém essa enzima telomerase ativa, mantendo esse telômero, reconstruindo esse telômero na medida que os dias e os anos vão passando? É a mesma coisa do que se fala sempre, dieta. Diminuir em 30% as calorias a partir principalmente dos 50 e dos 60 anos. Diminuir as calorias em 30%, comer menos e comer com boa qualidade. Isso aumenta a telomerase como um todo. Atividade física, meditação. Comprovou-se que quem medita tem desenvolvimento de telomerase, aumento de telômero e envelhece depois. Qualidade de sono muito boa, dormir bem, qualidade das relações sociais, ter amigos, ter bons amigos. Ao contrário, quem fuma, quem bebe, quem tem pressão alta, colesterol, diabetes, tensão, estresse, encurta telômero. Então, tem que ter uma qualidade de vida como um todo muito boa. E é incrível que nas pessoas que têm câncer, esse grupo de células que houve uma mutação genética e desenvolveu o câncer, as células de câncer têm telômero grande. E tem telomerase o tempo todo. É como se tivesse necessidade de se manterem vivas. As células de câncer têm telômero grande. Isso é incrível. A sabedoria sempre vem com a idade. E nós temos que ter, as pesquisas mostram que indivíduos acima de 60 anos são mais felizes. Por quê? Quanto mais velhos nós somos, mais somos capazes de eliminar o gatilho do estresse, temos mais sabedoria no nosso cotidiano, temos mais percepção da felicidade. E a felicidade vem por quê? Os nossos relacionamentos são mais sólidos a partir dos 60 anos. Nós já experimentamos várias funções no trabalho, temos muita experiência. Nós já ajudamos os nossos filhos a se tornarem adultos confiáveis e com isso nós temos um pouco mais de tranquilidade, de felicidade. Significa que nós ficamos mais contentes a partir dos 60 anos. Mas nós temos que manter a nossa mente ativa, aprender novidades, não se acomodem, senão o envelhecimento vem. E na medicina chinesa, o envelhecimento vem pela energia do rim. O rim direito é o rim ancestral, o rim esquerdo capta energia todos os dias entre 17 e 19 horas. Então, se nós tivermos uma saúde de rim,
uma dieta adequada para o rim. Isso vocês têm no vídeo do rim, no meu canal do YouTube. Vocês vão ter detalhes da medicina chinesa relacionada a rim, e isso vai evitar o envelhecimento, né? Evitar coisas geladas, muito açúcar, muita carne vermelha, fazer exercícios físicos não extenuantes, porque os atletas morrem mais cedo. O excesso de sexo, sabia que diminui a energia do rim? Né? Sexo compulsivo, aliás. Então, o esforço físico intenso, o esforço intelectual intenso, a má nutrição diminui as energias de defesa, o Qi, e desarmoniza os nossos órgãos e vísceras, começando pelo envelhecimento precoce do rim. Vejam no meu canal do YouTube tudo sobre o rim.